Tudo bem? Aqui quem fala é o professor de História Faraó e vamos para mais uma questão da ESA de 2011, aqui no curso Pega Visão. Pois com a gente, questão dada é questão resolvida. Então vamos lá. A quarta questão inicia-se da seguinte maneira. O Tratado de Tordesilhas, celebrado em 1494 entre as coroas de Portugal e Espanha, pretendeu resolver as disputas por colônias ultramarinas entre os dois países, estabelecendo o seguinte: os espanhóis ficariam com todas as terras descobertas até a data de assinatura do tratado e as terras descobertas depois ficariam com os portugueses. Os domínios espanhóis e portugueses seriam separados por um meridiano estabelecido a 370 léguas a oeste da ilha de Cabo Verde. A Igreja Católica, como patrocinadora do tratado, arrendaria as terras descobertas pelos portugueses e espanhóis nos 15 anos seguintes. Portugal e Espanha administrariam junto as terras descobertas para fazerem frente à ameaça colonialista da Inglaterra, da Holanda e da França? Ou os portugueses e espanhóis seriam tolerantes com os costumes e as religiões dos povos que habitassem as terras descobertas? Então, senhores, antes mesmo da gente analisarmos essa questão, a gente precisa saber da seguinte coisa. Pega o bizu aqui comigo. A divisão do Ocidente entre Espanha e Portugal, os pioneiros nas expansões marítimas. Teve-se um conflito, um imbróglio para que se resolvesse essa questão. Então foi determinado que uma intervenção papal da Igreja Católica, ela seria o caso a se determinar como ficaria essa divisão. Então o Papa ele determinou à época a primeira bula, o primeiro tratado para essa ocasião, que foi a bula intercoiteira, que estabelecia que as terras a oeste ficariam com a Espanha e as terras a leste ficariam com Portugal. Então, o marco dessa divisão se deu a 100 léguas da ilha de Cabo Verde. A coroa portuguesa, indignada com essa questão e também tendo certeza de que não teria porções de terra da parte americana, ela pressionou para que se esse essa bula ela fosse modificada e então o limite estabelecido a 100 léguas fosse expandido para mais 370 léguas a oeste, determinando assim então o Tratado de Tordesilhas, assinado pelas duas coroas em 1494. Isso determina no nosso bizu aqui o seguinte, que a alternativa correta então é a letra B. Os domínios espanhóis e portugueses seriam separados por um meridiano, estabelecido a 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde. Perfeito? Mas vamos saber por que as outras alternativas elas não estão corretas? A diz o seguinte: os espanhóis ficariam com todas as terras descobertas até a data de assinatura do tratado? Não, senhores. Eles não ficariam com todas as terras descoberta até a assinatura do tratado. Essa assinatura do tratado não foi previamente estabelecida, foi uma intermediação entre a Igreja Católica na época, pois ela possuía um poder temporal. Não se esqueça que a Idade Moderna, como é convencionado nos livros de história hoje, ela se deu no marco das expansões marítimas. Então, a vida ainda era muito medieval. E na Idade Média, a Igreja Católica, ela tinha o controle temporal da Europa, certo? A expansão marítima também se deu por quê? Devido também aos reis passarem a controlar os nobres, diferente da Idade Média, onde os nobres, o poder não era centralizado na mão dos reis, e sim através de nobres que, em suas organizações de suzerania e vassalagem, estabelecia toda a sua estrutura hierárquica e sua estrutura política em um determinado feudo, mudando-se de leis, questões também como a situação monetária, variando de feudo para feudo. Com a centralização política, com os estados nacionais surgindo a partir desse momento e com o advento das expansões marítimas, ocasionou para que se acontecesse o descobrimento das Américas. E para o descobrimento das Américas, tendo os países ibéricos como esses pioneiros, para se estabelecer essa divisão como Colombo chegou, né, às ilhas da América Central e Pedro Álvares Cabral chegou no caso, as terras nossas, né, nacionais, a bula, o poder
da igreja, né, o Papa ele estabeleceu, mas devido às questões de Portugal saber que não possuiria terras no continente americano, já se tinha esse conhecimento, através de sua intermediação com a igreja, e a igreja, por sua vez, fazendo também intermediação com a Espanha, conseguiu se estabelecer essa expansão, né, da bula para 370 léguas a oeste, então surgindo assim um tratado de Tordesilhas. Beleza. A letra C é que a Igreja Católica, como patrocinadora do tratado, arrendaria as terras descobertas pelos portugueses e espanhóis nos 15 anos seguintes. Senhores, onde tem esse risco aí está totalmente errado. Eu grifei de uma maneira mais acentuada como patrocinadora, porque ela tende a subentender que como Pedro Álvares Cabral, em sua expedição lá, ele teve o patrocínio, mas não da Igreja Católica, e sim da Ordem de Cristo, que foi um órgão não vinculado à Igreja Católica, mesmo ela sendo oriunda da Ordem dos Templários, não teve a Igreja Católica como sua patrocinadora. Portanto, a letra C está errada. A letra D diz que Portugal e Espanha administrariam junto as terras descobertas? Não, senhores. É sabido que a colonização espanhola se deu de uma maneira e a colonização portuguesa se deu de outra. E a letra E totalmente errada. Diz que portugueses e espanhóis seriam tolerantes com os costumes e religiões dos povos que habitassem as terras descobertas. Não, senhores. Através da Contra-Reforma, na Santa Inquisição, se estabeleceu a Companhia de Jesus. Então, os jesuítas, que tinham como a missão expandir a fé católica, tendo os índios das Américas como serem puros, que precisavam da salvação. Então, o caminhamento feito por esses grupos era extremamente essencial. Portanto, não se tinha-se a tolerância, não se permitia que eles continuassem com suas religiões para o catolicismo como religiões pagãs. Correto, senhores? Então, de todas as alternativas, a que está extremamente correta é a letra B. Ok, senhores? Esse foi mais uma questão do nosso curso Pega a Visão, mais uma questão resolvida, pois aqui não tem essa. Então, muito bem, senhores, continue acompanhando nossos estudos, venha com a gente, fé na missão, pois você irá chegar lá. Um abraço, fiquem com Deus.